Hoje vai ser a nossa segunda aula do projeto de extensão do trauma pediátrico. Vai ser sobre via aérea com o doutor Adriano, da cirurgia pediátrica. Queria lembrar que essa aula vai ficar gravada para quem precisar sair, ou, enfim, quem quiser reassistir depois. E no final da aula eu vou disponibilizar um link com perguntas, que é o questionário que sinaliza a presença de vocês, então é importante responder. Certo? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Muito obrigada, Adriano, por estar aqui com a gente. Fica à vontade. Vou só compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Tá todo mundo vendo? Sim, tudo certo. Então, boa noite a todos. Seguindo aí as aulas aí, né, que a gente está fazendo sobre o trauma pediátrico, hoje eu vou falar especificamente sobre via aérea da criança. Então, não tem nenhum conflito de interesse na apresentação. Só falar um pouquinho de mim para quem não conhece. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Uberlândia, fiz cirurgia geral em Uberlândia também. Sou médico socorrista do SAMU na base de Araguari. Trabalho também na Ecodovias como médico socorrista na base de Araguari. Já trabalhei no aéreo no Arcanjo, na base de Uberaba. Atualmente sou cirurgião geral, assistente no Mater Dei Santa Clara e no Santa Marta. E, como eu já tinha falado, estou no R4 Cirurgia Pediátrica na UFO. Então, a gente vai passar aí por alguns temas, algumas abordagens aí sobre a via aérea, uma introdução, depois a anatomia, aspectos práticos e de via aérea difícil. A primeira coisa mais importante aí para a gente pensar durante toda a apresentação é que a principal causa de parada na criança é a hipóxia. E por isso que a gente está falando especificamente só de via aérea da criança, porque qualquer alteração aí pode levar à hipóxia e, consequentemente, a parada na criança. Diferentemente do adulto, que é a principal causa cardíaca, né? Então, a anatomia pediátrica, como já na palestra anterior foi falado, agora eu vou falar de novo e as próximas com certeza, que a criança, a anatomia da pediatria da criança pediátrica não é apenas uma versão menor da adulta. Tem toda uma especificidade, consumo de oxigênio elevado, menor reserva, maior risco de obstrução, e tem que entender essas diferenças por idade para um manejo seguro. Vocês vão ver que eu vou falar um pouco sobre diferenças, inclusive, das idades. Então, cuidar das crianças, assim, especialmente dos bebês, né, de crianças menores de 2 anos, é um pouco intimidante, né? As pessoas têm um pouco de medo de abordar, de conduzir em relação ao atendimento das crianças, por causa do tamanho reduzido, dos instrumentos que são diferentes, da desproporção até da manipulação ali da mão, do dedo do adulto em relação às partes anatômicas ali da criança, o tamanho, o peso, a anatomia, a fisiologia dos bebês e das crianças pequenas são diferentes, né? Bem significativamente em relação aos adultos. E essa falha em adaptar o manejo médico e essas diferenças pode levar a graves complicações, como perda da via aérea, ventilação inadequada e ainda erros de medicação. Algumas comparações entre a criança e o adulto, em relação, que eu falei, a principal causa de parada na criança é a hipóxia, né? E o primeiro sinal aí que a gente vai observar quando a criança tem hipóxia é a bradicardia. E essa bradicardia, principalmente em criança menor, por causa ainda da formação ainda do sistema nervoso, principalmente parasimpático aí, que é mais desenvolvido, e pode levar rapidamente a uma parada cardíaca. O sistema nervoso central da criança também ainda está em desenvolvimento, a mielinização ainda não foi completa e a barreira hematoencefálica é pouco desenvolvida. E isso pode tornar as crianças mais suscetíveis à depressão respiratória, apneia, e inclusive dependendo da dose dos analgésicos, dos indutores aí para intubação que vão ser usados. E
Como a dose é muito pequena, principalmente de acordo com um peso menor, da criança menor, é fácil supermedicar, então tem que tomar bastante cuidado com isso. E crianças prematuras, especialmente menores de 60 semanas de idade corrigida, tem um maior risco de ter apneia e tem que ter uma observação mais cuidadosa. Vocês vão ver que assim, o RN, o recém-nascido, é um caso à parte, que dentro da pediatria o RN é totalmente diferente do atendimento da abordagem em relação à criança maior. A taxa metabólica da criança também, principalmente do lactente, é bem maior do que a do adulto, é o dobro aproximadamente. Os alvéolos têm uma menor área de troca gasosa, comparada a 26 vezes menor do que a do adulto. A capacidade residual funcional da criança é, em média, 75 vezes menor que a do adulto. Então, assim, essa capacidade de funcionar é como se fosse um tanque de oxigênio menor. Então, ela tem mais sensibilidade aí com alterações da saturação. O espaço morto da criança é maior, 3 ml por quilo aí no lactente e 2 ml por quilo do adulto, que também pode significar uma alteração aí do menor volume corrente para ventilação alveolar. E isso tudo vai exigir uma maior frequência respiratória e cardíaca para compensar todas essas alterações, essas alterações anatômicas aí, diferentemente do adulto. Então, o manejo da via aérea é uma prioridade absoluta, então, no atendimento da criança. Elas têm, então, como eu falei, características anatômicas, fisiológicas bem distintas do adulto, e isso tudo vai tornar elas mais vulneráveis a obstruções e complicações respiratórias. E o reconhecimento, então, precoce, rápido desse manejo aí da via aérea da criança é crucial para otimizar a oxigenação, ventilação e tendo aí um prognóstico melhor do atendimento do paciente. Aqui eu vou falar um pouquinho da evolução aí do atendimento, da questão da via aérea na criança. A gente vai ver que lá no século XIX foram as primeiras descrições anatômicas com um pouco aí de distinção entre a via aérea da criança e do adulto, que antes tinha uma maior definição, era da via aérea do adulto. Em 1951, o Eckenhoff escreveu o anel cricoide como ponto mais estreito aí da via aérea. Na década de 1960, 70, começou o uso preferencial de tubos sem cuff na pediatria. Na década de 1990, já começaram a aparecer estudos aí sobre a segurança dos tubos com cuff. E a partir aí dos anos 2000, século 21, já começou o uso aí maior da videolaringoscopia e da endoscopia, que refinaram ainda mais as medidas da via aérea, observação. E atualmente o uso aí ampliado dos dispositivos supraglóticos e videolaparoscópicos na pediatria. Então, lá no início, quando foi estudar a via aérea das crianças, foi observado que a via aérea da criança era mais parecido com um funil e do adulto um cilindro, sendo mais larga na região supraglótica e mais estreita na cartilagem cricoide. E essa tradição, essa compreensão aí lá inicial, influenciou durante muito tempo o uso dos tubos sem cuff nos recém-nascidos e nas crianças menores, principalmente com menos de 8 anos. Que essa imagem está mostrando para vocês essa diferença aí do tubo na criança e no adulto. E aí foi tendo a evolução dos tubos, né? A partir de 1990 começou os tubos endotraqueais com cuff, esse cuff com alto volume e baixa pressão, estudos aí e avaliação em vivo na anatomia laríngea, que teve um estudo inclusive de 2003 com o uso do tubo com cuff em criança e recém-nascido, mostrando aí que ele era seguro, e começou a ter o aumento do uso. E na introdução desse tubo, então, pediátrico, além do cuff aí desse de baixa pressão e alto volume, ainda iniciou o uso também do microcuff, ultrafino, em 2004, que também contribuiu para essa mudança de uso aí. Para vocês verem assim, a evolução que teve aí na utilização dos tubos com e sem cuff, fizeram uma pesquisa em 2008 com anestesiologistas para ver qual que era a quantidade, o uso de tubos com cuff. E lá em 2008 era de 10% em média, e em 2016
8 anos depois, já tinha mais de 60% de utilização dos tubos com cuff. Atualmente, então, tanto os tubos com cuff quanto sem cuff podem ser usados, mas com cuff, aí, principalmente em criança maior de 3 quilos. E atualmente, né, na era moderna, o manejo aí da via aérea no pré-hospitalar teve início aí, principalmente com a publicação desse estudo aí do Gauch, em 2000, que ele demonstrou uma coisa importante aí no atendimento pré-hospitalar, que é a equivalência da ventilação com a bolsa máscara válvula e da intubação endotraqueal, que mostrava aí na sobrevida, mostrava o desfecho neurológico no cenário de serviço médico de emergência urbana. Isso aqui vai ser importante para frente aqui que a gente vai conversar. Aqui tem algumas informações dos Estados Unidos que tem uma casuística aí, uma estatística melhor, mas pode ser aplicado aí em certa proporção para o Brasil também. Antes de 2000, a intubação era, por consenso nacional dos Estados Unidos, parte do escopo da prática dos paramédicos, porque lá tem uma diferenciação de médico, paramédico, que faz esse atendimento pré-hospitalar aí. E estava disponível para crianças gravemente doentes ou feridas, na prática. E o estudo questionou o benefício da formação generalizada em intubação endotraqueal nos paramédicos, e então, nesse estudo, ele levou um reexame aí das práticas avançadas de via aérea. E apesar dessas evidências crescentes que sugerem aí nesse tipo específico de atendimento, às vezes uma preferência por manter só na bolsa válvula máscara do que incorrer na intubação, por enquanto ainda tem muito esse atendimento convencional e menos assim desses protocolos aí de manejo. E aí, a partir dos anos 1900, da década de 1980, começou os dispositivos supraglóticos, que tiveram um papel importante aí nas vias aéreas difíceis de adulto e criança, e depois a utilização da videolaringoscopia, que tem sido considerado um avanço aí, né, na intubação como técnica de primeira escolha para intubação traqueal em neonatos, lactentes, crianças menores, quando disponível, e com a lâmina padrão adaptada de acordo com cada idade. Nesses últimos anos também está tendo muitas publicações a respeito de algoritmos de manejo da via aérea difícil em criança, apesar de ser um pouco limitado em crianças, porque os estudos são mais difíceis, e há algumas propostas aí de algoritmo simples, sequencial, para gerenciar essas vias aéreas difíceis. Está sendo uma contribuição importante também. Aqui só mostrando o vídeo laringo, que inclusive na UF tem disponível no centro cirúrgico. Sobre as recomendações aí, práticas específicas. Em 2010, a Sociedade Americana de Pediatria recomendou a pré-medicação para todas as intubações neonatais não emergenciais, só que essa pré-medicação continua um pouco sendo omitida por uma porcentagem importante dos casos, que mostra aí que ainda não está sendo muito seguida as diretrizes preconizadas. Outra coisa que foi observada aí nos estudos, em 2015, sobre a prática da pressão do cricoide durante a anestesia em criança, foi revisada, e a conclusão que, como não teve evidências suficientes, não é recomendado rotineiramente. Então, todas essas informações, esses avanços aí ao longo dos anos, mostram um panorama de como as práticas, o entendimento da via aérea pediátrica evoluiu. E impulsionar aí novos estudos, debates sobre desenvolvimento de novas diretrizes, novas condutas do assunto. Outra estatística aqui também lá dos Estados Unidos. Esse aqui eu coloquei porque é importante para mostrar que, assim, teoricamente, né, os anestesistas que mais têm vivência de intubação, de via aérea de criança, via aérea difícil. E esse estudo aqui mostrou que anestesiologista que realiza menos de 100 casos pediátricos por ano tem 5 vezes mais probabilidade de complicações em comparação com anestesistas que fazem sedação e intubação de mais de 200 casos por ano. E desses casos, 1 em cada 5 bebês vai ter complicação grave por causa de alteração da via aérea.
Teve uma análise também da Sociedade Americana de Anestesia e do registro do POCA, né, do Perioperative Cardiac Arrest, que mostra também que a parada cardíaca, morte cerebral em paciente pediátrico, a maioria das vezes são causadas por problema na via aérea, para conseguir pegar a via aérea. E esses eventos respiratórios tiveram 27% de parada cardíaca perioperatória pediátrica e principal causa o laringoespasmo. Outra coisa importante que, como os atendimentos aí pré-hospitalares de trauma infantis não tem um volume muito grande, então acaba que os serviços acabam não tendo uma vivência muito grande de experiência para poder fazer o atendimento. E aqui falando, teve um outro estudo também lá nos Estados Unidos falando de paramédicos que, em média, eles atendem menos de 1% de chamadas pediátricas que exigem manejo de via aérea avançada. E isso resulta em uma média de uma intubação pediátrica a cada 5 anos. E os tubos endotraqueais colocados em campo são mais propensos a serem mal posicionados por causa dessa falta de experiência aí. Outra coisa que pode acontecer por causa desse viés aí, a tendência normalmente dos serviços é concentrar esse atendimento do cuidado da pediatria em profissionais mais experientes. Só que isso pode causar um viés aí também, que as outras equipes, né, os outros profissionais que não têm uma experiência rotineira de caso pediátrico, não fica tão preparado para fazer esse atendimento. Certo, agora a gente vai falar um pouquinho da anatomia da criança, que vocês vão ver que tem muitas diferenças em relação ao adulto. Umas coisas importantes que a gente tem que saber. Principalmente crianças menores, né, o crânio proporcionalmente é bem maior que o corpo. A língua é proporcionalmente maior que a cavidade oral. A epiglote é angulada sobre a entrada da laringe, e a epiglote é proporcionalmente mais longa e em formato de U invertido ou ômega. Aqui uma visão para vocês verem. O eixo da entrada laríngea também é angulado anteriormente e direcionado para a base da língua. A laringe da criança tem um posicionamento mais superior, com posição relativa da corda vocal em C3, que isso vai aumentando, vai abaixando ali com o tempo, chegando a C4, C5 no adulto. A porção mais estreita da laringe, como a gente conversou, é a cartilagem cricoide. Outras coisas importantes aqui da anatomia da via aérea na criança, as dobras arepiglóticas são mais próximas da linha média e podem obstruir a visão das cordas vocais. O conjunto das aritenoides, cartilagem corniculada e cuneiforme são proporcionalmente maiores que a entrada da laringe. O angulamento da comissura anterior para fora da entrada laríngea e as cartilagens laríngeas são mais flexíveis e sujeitas à compressão na manipulação da laringe externa. Mostrando aqui a imagem. Só passar aqui. As aritenoides, no adulto aqui, são mais fininhas aqui, como vocês estão vendo. Da criança mais angulada aqui para dentro, isso aqui tudo faz com que a via aérea seja mais difícil do que a do adulto. Aqui um quadrinho resumo da anatomia da criança e as características da via aérea, por faixa etária. Como eu falei, de acordo com a idade, vai alterando aí as características anatômicas, funcionais da via aérea da criança. Considerando aí a criança no primeiro ano de vida, a língua é proporcionalmente grande em relação ao orifício da boca. A epiglote longa em U ou ômega, né? E é mais flácida. E normalmente a nível ali de C2 e C3. O ponto mais estreito é a cricoide e a traqueia mais curta, mais ou menos 4 centímetros. E essas mudanças aí, essas questões específicas anatômicas, faz com que a criança tenha uma respiração nasal predominante e tenha um maior risco de obstrução e menor reserva de oxigênio. Em crianças de 1 a 5 anos, ainda tem uma língua grande, mas um pouco menor e um maior espaço, então, na boca. A epiglote ainda tem relativamente um pouco mais longa e um pouco menos flácida. Já começa a laringe a descer ali para nível de C3, C4, ponto mais estreito da via aérea endocricoide, e a traqueia já começa a se alongar mais de 5 a 7 centímetros.
Nessa faixa etária ainda tem tem maior risco de edema subglótico e uso mais frequente de tubo com cuff. E crianças maiores, de 6 a 12 anos, já se aproxima mais da anatomia do adulto, com a língua já menor, com um orifício ali da boca maior, a epiglote mais curta e mais firme, a laringe já a nível de C4 e C5, e o ponto mais estreito passando ali da cricoide para a glote. A traqueia mais longa também, de 7 a 10 centímetros, e a anatomia então mais próxima do adulto e menor chance de ter obstrução. Agora, olhando aqui os aspectos práticos, em relação a garantir uma via aérea da criança, a primeira coisa, mais importante que a gente tem que fazer, que faz toda a diferença, é o posicionamento. Em crianças menores, principalmente que ainda tem uma desproporção no volume da cabeça em relação ao corpo, é importantíssimo a gente colocar um coxim atrás do ombro, igual está nessa figura, na primeira figura aqui. Em crianças maiores, o coxim na cabeça, para tentar retificar aqui a via aérea. E sempre lembrar da criança não fazer de jeito nenhum hiperextensão do pescoço, que vai prejudicar em vez de ajudar a fazer a intubação. Fazendo o posicionamento, depois de deixar a criança aí na posição correta, importantíssimo também fazer a pré-oxigenação, para manter níveis de oxigênio adequados, para poder ter uma certa tranquilidade para poder fazer a intubação. E outra coisa importante é a intubação assistida por drogas, né? Aí a primeira droga, pensando em lactentes, né? Criança menor de 1 ano, como ela tem uma produção maior de secreção, às vezes pode ser feita a atropina, na dose de 0,1 a 0,5 miligramas. E a sedação, dividindo aí em crianças que estão com hipovolemia ou normovolemia, usar o etomidato ou midazolam. Etomidato é 0,1 mg por quilo, midazolam também no hipovolêmico, e no normovolêmico o etomidato com 0,3 mg por quilo ou midazolam 0,1 mg por quilo. Para paralisação aí, a gente pode usar os bloqueadores, né, neuromusculares, ou a succinilcolina, vecurônio ou rocurônio. A succinilcolina para criança menor de 10 quilos, 2 miligramas por quilo, e criança maior de 10 quilos, 1 miligrama por quilo. Já o vecurônio, para criança menor de 10 quilos, 2 miligramas por quilo, e maior de 10 quilos, 1 miligrama por quilo. E o rocurônio, menor que 10 quilos, 2 miligramas por quilo, e maior que 10 quilos, 1 miligrama por quilo. Sempre entubar e verificar a posição do tubo. Eu marquei o asterisco na paralisação, porque é importante, na hora de fazer esse bloqueio, ter uma pessoa experiente para poder fazer a intubação, porque a partir desse momento o paciente tem que ser intubado. Algumas fórmulas aí que tem para a gente poder fazer uma medida aproximada do tubo, para saber, de acordo com a idade, o tubo sem cuff, idade dividido por 4 mais 4, e com cuff mais 3,5. Ou também pode usar a medida do quinto dedo da mão, com ali o diâmetro, o calibre do tubo mais próximo ali do dedo. E se for isso sem balonete, se for com balonete, você tira um número ali do valor do tubo. A profundidade no lábio para fazer a fixação, né? Para intubação oral, a idade por 2 mais 12 para criança maior de 2 anos. E se for criança neonato, aí menorzinha, o peso mais 6 para eles. E a fixação da cânula orotraqueal, 3 vezes o diâmetro da cânula, para menor de 2 anos. Essa parte de baixo que eu coloquei é para a gente lembrar que sempre que a gente for fazer uma intubação de criança, a gente não pode ter só um tubo disponível. Se, por exemplo, a criança for, teoricamente, ser entubada com um tubo 3,5, a gente tem que ter sempre disponível um tubo 3 e um 4, porque nem sempre essa continha aqui vai ser certinha, né, gente? Isso aqui é só um norte para a gente ter para poder escolher o tubo. Outra coisa importante é saber qual bolsa válvula máscara que a gente vai usar. E como a bolsa válvula máscara a gente vai usar para
ventilar ali a criança, então esse volume que a gente vai ofertar vai ser de acordo com o peso. Esse de baixo, menorzinho para neonato, crianças então menor que 5 quilos. Esse intermediário para crianças entre 5 e 40 quilos. E esse maior, acima de 40 quilos, já é o de adulto. Dependendo de marca aí, dependendo da bolsa válvula máscara, esse menorzinho para neonato, ele pode ofertar aí entre 150 até 240 ml de volume, dependendo da marca. O intermediário pode ser de mais ou menos 500 a 600 ml de volume e o de adulto de 1,5 litro a 2 litros. A cânula orofaríngea, que é conhecida também como cânula de Guedel, tem vários tamanhos também, e aqui mostrando como que a gente faz a medida para poder escolher para colocar na criança. E essa estimativa a gente coloca proporcionalmente ali da bochecha, na altura da bochecha, pegando aqui aproximadamente no incisivo central até o ângulo da mandíbula. E a máscara, outra coisa importante, que a gente tem que escolher a máscara certa para cobrir bem a via aérea da criança. Tem que pegar a ponta do nariz até o aumento da mandíbula, criando uma vedação aí correta. Aqui só lembrando aqui a forma de segurar a máscara, né? Fazendo o E e o C para criança maiorzinha, criança recém-nascida pode fazer um pouquinho diferente com menos dedos. Outro advento aí de tecnologia que foi disponível, principalmente para algumas vias aéreas mais difíceis, é a máscara laríngea. Ela tem o benefício aí de ser menos estimulante e traumática, e é mais fácil para profissionais que não têm tanto lido aí com a criança. Tem vários tamanhos, a partir de crianças de 2 quilos. E a seleção do tamanho tem uma forma também prática para poder calcular, ajustar o tamanho da almofada com a orelha da criança. E tem estudo comparando comparando essa aferição, comparando com a orelha com tabelas, tem 93% de sucesso. Dessa forma aqui, você compara com o tamanho da orelha da criança, para poder usar a máscara laríngea corretamente. E como que a gente vai usar essa máscara laríngea? Insere lateralmente com a máscara laríngea parcialmente inflada, avançando a resistência e girando para a linha média. Claro que assim, a técnica, o ideal seria ver presencial, mas eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia. E ela tem uma associação de maior sucesso e menor incidência de complicação. Você pode usar o polegar ou indicador para pressionar a máscara, para direcionar para o local certo, em criança maior. Mas em lactente, pode usar um dedo menor, o terceiro dedo na mandíbula, para evitar pressionar o tecido mole sobre o queixo, que também pode ajudar a obstruir a via aérea. E sempre manter os dedos em locais de osso e não de tecido mole. A limitação da máscara laríngea, ela pode sair da posição facilmente, principalmente em bebê menor de 1 ano. E também ela não vai ser eficaz se tiver alguma obstrução subglótica, como croup ou corpo estranho. Outro advento aí da tecnologia, né, a nasofibroscopia, ou intubação orotraqueal guiada por fibra ótica flexível via nasal. É uma técnica importante também, mais usada intra-hospitalar, né, mas tem essa opção, que também tem algumas vantagens e desvantagens, né? E para intubação traqueal, na maioria das situações de via aérea difícil, uma recomendação para ser utilizada. E recomenda-se fazer a broncoscopia flexível via nasal, em caso de abertura bucal mais restrita. Pode ser utilizada também para confirmar a intubação traqueal e examinar as vias aéreas superiores e inferiores. Aqui o broncoscópio, via nasal, né? E em criança com menos de 10 quilos, tem um dado do registro da intubação pediátrica difícil, tem uma equipe só para isso, que confirma uma taxa superior na primeira tentativa com intubação com fibro flexível em comparação com a laringoscopia direta.
Ela pode ser usada também com dispositivo supraglótico de uma máscara facial, que ela é projetada para poder passar esse broncoscópio, enquanto ainda a criança está sendo oxigenada. É útil também para visualizar a laringe quando a anatomia é distorcida. E quando fez um estudo também comparando a broncoscopia flexível em conjunto com a videolaringoscopia, aumenta bastante a taxa de sucesso, de 81% em comparado com 68% para só videolaringoscopia. Outra opção de questão de garantir via aérea é a cricotireoidostomia. Coloquei ela aqui, uma coisa importante para eu falar, que é a última da última opção para criança. Vai pensar em fazer uma cricotireoidostomia numa criança só se não conseguir entubar, não conseguir ventilar. E é contraindicada em menores de 12 anos. Isso considerando o ATLS. Tem estudos que eu vi que, inclusive, eles falam para não fazer crico em menor de 8 anos. Por que não pode fazer em criança menor? Porque pela anatomia ali, o pequeno tamanho da membrana cricotireoide e a anatomia desfavorável nesse paciente faz com que a laringe tenha a posição mais alta, igual a gente viu, é mais compressível a traqueia e o procedimento fica muito perigoso, com alta chance de ter trauma laríngeo grave. Esse estudo que eu coloquei aqui embaixo pegou um programa aeromédico e com uma experiência de 12 anos aí de atendimento, com mais de 8.000 pacientes e 1.589 precisaram de intubação. Desses 18%, que foram os 1.589, apenas 8 precisaram de cricotireoidotomia. E nesses 8, 3 o procedimento não foi bem sucedido. E isso com uma equipe com experiência. Então, realmente, assim, tem que pensar 1000 vezes antes de pensar fazer uma crico numa criança. É só um resumo, então, da abordagem, então, que eu não tinha falado, mas é sempre importante conversar com a família, porque a criança, muitas vezes, ali não vai conseguir te passar informação, quem vai te passar informação é a família vai estar ali ansiosa do seu lado, querendo informação, querendo que você fale tudo que você está fazendo ali no momento. Então tem que tentar acalmar a família. Coloquei aqui do coxinho, porque a gente tem que lembrar do posicionamento, que é extremamente importante para alinhar ali a coluna para poder fazer uma intubação correta. Pré-oxigenação, sempre tomar cuidado ali na intubação se for usar guia, para não ultrapassar o guia à ponta do tubo, para não ter lesão traqueal. E sempre checar o posicionamento do tubo. A ponta sempre mais ou menos a 2 a 3 centímetros abaixo das cordas vocais. Aqui uma intubação de um bebê, mostrando aqui o coxim, como a cabeça é proporcionalmente maior, colocando aqui vai retificar a via aérea. Depois que fez isso tudo, a criança está entubada. Aí você vai checar o tubo. Deu dúvida se está entubado, se está na posição correta? Lembrar desse mnemônico, DOP. Que D de deslocamento, O de obstrução, P de pneumotórax e E de equipamento. Porque mesmo às vezes você fazendo todo o procedimento correto, fazendo a intubação correta, pode acontecer alguma coisa ali nesse meio do caminho que vai atrapalhar a oxigenação da criança. O tubo pode deslocar facilmente, principalmente em criança menor. 1 centímetro ali que mexe vai fazer a criança desaturar, pode estubar, pode fazer intubação seletiva. Pode ter alguma obstrução no tubo, em algum outro lugar. A criança às vezes pode fazer pneumotórax, pode fazer barotrauma, às vezes vai fazer um volume ali grande, pode fazer pneumotórax e a criança começa a desaturar, ou o próprio equipamento pode ter algum problema. Mostrar aqui algumas coisas práticas para vocês. Essa criança aqui, eu atendi quando eu estava no SAMU, tem alguns anos, ela foi atacada por um cachorro. Ela, com 1 ano de idade, teve várias escoriações por todo o corpo, teve trauma torácico, trauma abdominal, fez pneumotórax. E quando eu cheguei para atender, o pessoal tinha pedido o atendimento na UPA, né? Que a criança já tinha sido feito o primeiro atendimento. Eu cheguei lá, ela estava com um rebaixamento no nível de consciência, eu vi que ela estava com esse pneumotórax, então teve que drenar, teve que entubar, fazer todos os procedimentos.
necessários aí para estabilizar, para poder transportar para a UFA, que é no momento que ela já estava estabilizada, que eu fui transportar para a UFA, que os sinais vitais, ela estava, depois da intubação, estava mantendo da intubação e da drenagem torácica, estava mantendo uma saturação adequada, um pouco taquicárdica, mas chegou bem no hospital, mas assim, é uma criança extremamente grave, extremamente complexa de atender, uma intubação relativamente difícil, tinha secreção na via aérea, sangue, então isso tudo acaba complicando. Aqui não é nenhum um atendimento de trauma, mas eu coloquei para relembrar algumas coisas com vocês sobre via aérea. Esse bebê nasceu com algumas complicações no parto, em Nova Ponte, com 2 dias de vida, 2,8 kg. Foi solicitado transporte dessa criança. Por que que eu coloquei aqui? Ó, eu coloquei inclusive, ó, Nova Ponte é 83 km de Uberlândia, porque são 83 quilômetros que você vai ficar com uma criança numa incubadora e tem que ficar com a via aérea garantida, porque a gente conversou que o problema principal da criança é a hipóxia. Então você tem que organizar tudo, deixar tudo perfeito, intubação, via aérea garantida, todo o material disponível, pronto para qualquer intercorrência aí no transporte. Principalmente criança pequena, qualquer alteração, até vibração, som diferente, pode dar parada na criança. Então tem que tomar esses cuidados na hora de transportar. Certo. Agora, falando um pouquinho sobre via aérea difícil. Difícil no difícil, né? Porque criança nunca é fácil. E aí, então, via aérea difícil na criança ou situação clínica, então, que tem uma dificuldade na ventilação por máscara facial, intubação traqueal ou ambas. E a gente divide a via aérea difícil da criança em três. Que é a via aérea inesperada, que você vai fazer uma intubação, mas não tem nenhuma alteração ali que você acha que vai ter uma dificuldade. Só que aí, durante a intubação, surge de forma abrupta algumas alterações que você vai ter que mudar a forma de intubar. A via aérea suspeita, quando você já tem uma história pregressa de alguma inflamação respiratória, trauma, corpo estranho ou alguma alergia na criança, que você já suspeita que possa ter essa via aérea dificultada, que vai ter um risco maior de laringoespasmo, falha na ventilação, mas você não viu ali algum defeito, alguma alteração anatômica óbvia. Ou ainda uma via aérea antecipada, difícil, que você já sabidamente tem malformações anatômicas, vai ter alguma alteração congênita ou adquirida ali que pode comprometer a via aérea. E aí, essa via aérea. Oi, Então, aí essa via aérea, com essas alterações, o ideal seria ser manejada por especialistas, né? Ou anestesiologista pediátrico experiente, ou cirurgião pediátrico, alguém que já tem um manejo mais adequado com esse tipo de criança. Isso aqui é uma via aérea difícil. Uma criança com a língua aumentada de volume, totalmente restrito ali a cavidade oral para poder fazer intubação. Ou outra criança que também com via aérea difícil, né, presumível, né, prognata, que também vai dificultar a intubação. E principal na via aérea difícil, planejamento. Não tem como fazer uma intubação de via aérea difícil sem estar tudo anteriormente preparado. Tem que planejar com antecedência, ter o equipamento que precisa disponível, tem que ter ajuda, não entubar sozinho, preferencialmente alguém experiente ou especialista no caso, e sempre ter o plano B, C, D, porque pode ter alguma alteração ali que você não vai conseguir entubar de uma forma, você tem que fazer de outra. Então, pensando nisso tudo que a gente conversou, o manejo da via aérea pediátrica, então, é uma habilidade crítica, pouco realizada, e que pode levar um certo desconforto entre os profissionais, que é sempre um bicho aí de sete cabeças aí, o manejo com a criança. E quanto menor, mais complexo. Muito importante, então, o treinamento baseado em simulação para manter essa competência e desenvolver habilidades, porque mesmo em serviço especializado, o volume não é grande de atendimento dessas crianças politrauma, com traumas aí, que tem que ter via aérea avançada. Tem que ter esse foco no fator humano, na comunicação, no trabalho em equipe,
porque atendimento pré-hospitalar não funciona sem equipe, com envolvimento ali muito grande. Isso pode prejudicar o atendimento e ter danos para o paciente. E sempre que possível, fazer atualização, estudar, fazer curso prático, acompanhar atendimento para poder ter um aprendizado maior. E é isso, gente. Não sei se eu falei muito rápido, mas o principal aí que eu queria falar era isso. Agradeço aí a oportunidade. Excelente, Adriano, muito obrigada. Acho que foi uma aula bem objetiva aí para a gente, bem interessante, reforçando esses pontos muito importantes, né? Criança para por hipóxia, então a gente tem que saber intervir de forma rápida e estar bem preparado. Alguém tem alguma pergunta? Tem perguntas? Eu queria fazer uma pergunta com relação ao CUF. Uhum. Você falou dessa tendência, né, da gente começar, da gente usar cada vez mais CUF na criança. Como que fica a nossa decisão, assim, para quem a gente não vai usar CUF? Então, assim, eu vou resumir de acordo com tudo que eu li e da vivência, não só do que eu li. Com cuff é para todo mundo, exceto RN. Só RN que eu te falo, usa sem cuff. O resto é tudo com cuff. Certo. E aí essa E pergunta aí, também. eu não falei também, desculpa. A lâmina. Lâmina reta só para RN também. O resto, lâmina curva. Ótimo. Eu acho que é isso, né? Essa importância que você falou na aula da gente diferenciar o RN das outras crianças, então é o específico dentro do específico. Exatamente. Um colega meu, um enfermeiro, ele é muito experiente com atendimento hospitalar. Ele fala que o recém-nascido é o extraterrestre, porque é tudo diferente. E é isso mesmo. Muito bom. E outra coisa que você falou na aula que é muito importante, principalmente para a gente que às vezes recebe criança, que já recebeu um atendimento, né, seja no pré-hospitalar ou outro local, é mesmo a criança que chega com uma via aérea presumidamente garantida, então chega entubada, essa questão da gente verificar o posicionamento adequado, porque no transporte, no deslocamento, de passar por uma marca para outra, acaba disposicionando, seletivando, e a gente tem que ficar muito atento a essa questão. Com certeza, tem que checar sempre. Checar, rechecar, porque qualquer mudança de posição ali, sai o tubo do lugar, a criança faz hipóxia, você nem vê, em 30 segundos ele tá parando na sua frente com bradicardia. Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu mandei no chat o questionário da aula de hoje, que é o que vai marcar a presença de vocês, então respondam. A aula também vai ficar gravada e na próxima semana a gente tem a aula com a Vitória, que também é da cirurgia pediátrica, sobre trauma torácico para a gente dar andamento. Como o Adriano também falou na aula, é muito importante a gente fazer esses momentos de discussão teórica, depois a gente vai ter um momento de prática, para a gente estar se aperfeiçoando cada vez mais nesse cuidado que é tão difícil, dá tanto medo, mas tão necessário. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.